Você sabe qual pode ser o reflexo da falta de orgasmo numa relação conjugal? Nós sabemos que uma vida sexual satisfatória não significa que o casal não tenha problemas em outras áreas. Porém, pode torná-los mais fáceis de resolver. Um sexo satisfatório, por exemplo, parece unir mais o casal e dar forças para resolver situações mais difíceis do dia a dia. E ao contrário, quando há uma insatisfação sexual, isso pode tirar ou diminuir a força do casal para enfrentar os problemas. E quando isso acontece, as dificuldades começam a surgir no relacionamento, por exemplo, as disfunções sexuais masculinas e femininas podem começar a ocorrer. Quando o casal não consegue conversar, esses problemas vão simplesmente se acumulando e vão formando mágoas que podem virar, por exemplo, um desejo de vingança. E esse desejo de vingança, na maioria das vezes, ele é inconsciente, é lógico. Ele pode se manifestar, por exemplo, como uma ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, uma falta de desejo, uma dificuldade de chegar ao orgasmo ou qualquer outra disfunção. Esse desejo de vingança, ele parece vir com o intuito de frustrar o parceiro ou a parceira, né? Apontando as falhas dele ou as falhas dela por meio de uma insatisfação sexual. Isso nem sempre é percebido, né? Mas muitas vezes as famosas desculpas que as pessoas costumam dar para não terem relações, como por exemplo, hoje eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada, não tô muito afim, tô com sono, enfim, podem estar sendo realmente usadas como um álibi, uma maneira também inconsciente, né? Lógico. Ninguém em sã consciência vai apontar uma situação dessa, mas são questões inconscientes que vão ficando internalizadas, que são expressas dessa forma. Então, em muitas situações, essas desculpas, elas podem significar uma tentativa de frustrar o parceiro. Ou, no caso, a mulher a parceira, né? E isso pode se tornar uma verdadeira bola de neve, pois quanto mais insatisfação sexual ocorrer, mais aumenta o desacerto conjugal, que por sua vez acaba levando a mais insatisfações sexuais e assim por diante. Então, quando tudo isso leva à dificuldade da mulher obter orgasmo, é muito comum ela ir perdendo interesse pelo sexo, podendo acabar evitando as relações sexuais no dia a dia. Pode haver ainda um afastamento afetivo em relação àquele parceiro, pois acaba fazendo um link entre o momento de carinho e afeto com a possibilidade de uma relação sexual. E como ela já passa a ter certeza de que o orgasmo não vai acontecer naquela relação, ou mesmo que ela não quer o sexo, ela prefere evitar as relações para não se frustrar ainda mais. Ou seja, ela evita um tipo de carinho, porque ela percebe que esse carinho pode levar à relação sexual, e como ela não quer relação sexual, ela evita o carinho para não chegar à própria relação. E quando o sexo acontece pelo fato do orgasmo não ocorrer, às vezes a mulher fica desinteressada, querendo que a relação termine logo, por exemplo. Então, a cada vez que essa situação se repete, a tendência é haver uma diminuição no desejo sexual e na frequência das relações sexuais. Mas o fato de a mulher passar a evitar o sexo pode ocorrer mesmo que não exista aquele sentimento de vingança em relação ao parceiro. Simplesmente pelo fato do orgasmo não acontecer, por motivos que muitas vezes ela nem sabe, ela pode acabar evitando as relações sexuais. No entanto, ao contrário, se a mulher, apesar de não chegar ao orgasmo pela penetração, ela consegue mesmo assim usufruir do sexo com prazer e até mesmo alcançar o orgasmo pelo sexo oral, por exemplo, ela pode não se preocupar tanto com isso e conseguir continuar seu relacionamento com o parceiro sem problema algum. O que vai ocorrer em cada relacionamento pode variar muito, de acordo com a maneira que cada um enxerga a situação. Por isso, gente, é muito importante que o casal converse sobre essas questões, para entender o que cada um sente em relação à falta do orgasmo pela penetração e o que pode fazer em relação a isso. Por exemplo, eles podem resolver a buscar uma ajuda profissional, se acharem necessário, ou simplesmente não dar importância a isso, tendo como satisfatórias relações com o orgasmo através do sexo oral, e isso não ser um problema para o casal. O que vai ocorrer no relacionamento conjugal pode variar muito de casal para casal. Por exemplo, é muito comum, quando a mulher não tem orgasmo, né, o homem se sentir frustrado por não conseguir satisfazer a sua parceira, quando ela não tem orgasmo pela penetração. Isso costuma ser um ponto de estresse entre o casal. Vocês
não têm noção. Ele se sente incompetente, entre aspas, porque isso pode atingir o ego dele, como homem, a virilidade dele. E ela passa a ficar, a mulher no caso, ela fica cada vez mais na expectativa de que aquele orgasmo aconteça pela penetração para que o parceiro dela fique feliz. E essa situação colabora muito para que haja cada vez mais por parte da mulher a expectativa de chegar ao orgasmo. E aí forma-se um círculo vicioso. Quanto mais ela fica esperando chegar ao orgasmo, mais difícil ele fica de ocorrer. Por isso se torna necessário que haja um entendimento de que o orgasmo da mulher implica em uma série de fatores emocionais, psicológicos, conjugais, do quanto aquela mulher conhece o seu próprio corpo, de como o casal se movimenta durante as relações sexuais. Enfim, não é uma coisa que requer técnicas específicas ou de responsabilidade apenas do parceiro, por exemplo. Ter conhecimento de tudo isso pode fazer com que o casal consiga separar as suas dificuldades, não deixando que elas sejam consequências de um sentimento de acusação ou de incompetência de um ou de ambos os parceiros. Se você se interessou por este assunto, acesse o link disponível na descrição ou em algum lugar deste vídeo para receber mais informações e dicas sobre este assunto. Ter uma vida íntima e satisfatória certamente nos torna pessoas bem mais felizes.